60 anos, que traz aqui nos estúdios da rádio do Diário de Suzano os profissionais que passaram pelo jornal durante 6 décadas. O Diário de Suzano, que completa no próximo dia 3 de setembro 60 anos de fundação. E estamos com essa série de entrevistas em mais uma semana, a 4ª semana de passagem aqui com os profissionais para contar um pouco da história durante esses anos que eles passaram aqui pelo Diário de Suzano. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra hoje de receber aqui as jornalistas Sandra Paulino e Lenina Veloso, as duas que foram chefes de reportagem aqui do Diário de Suzano. Vamos falar um pouco da história delas, o que elas estão fazendo hoje, e a gente aguarda aí as suas perguntas, a sua audiência aqui no nosso programa. Lenina, obrigado pela sua presença. Sandra, obrigado pela sua presença. A gente sempre inicia pedindo para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Então, Lenina, boa tarde a todos, todo mundo que acompanha o Diário de Suzano nas redes sociais, os leitores do jornal impresso também. Eu valorizo muito quem ainda lê o jornal impresso, então uma boa tarde a todos e boa tarde a toda a equipe aqui do Diário de Suzano. Está sendo muito bacana rever esse ambiente aqui de redação. E obrigada, Edgar, pelo convite. A gente agradece. Eu agradeço também o convite, também de estar retornando para uma casa que recepcionou tão bem a mim e os nossos colegas, né? É uma satisfação estar aqui, estar contando um pouquinho da nossa história e um pouquinho do bastidor, né? Do que é fazer jornalismo. E não é porque a gente está discutindo tanto e debatendo tanto o noticiário e as fontes, né? Só tenho a agradecer também vocês que estão nos assistindo e a todos aqui. Vocês vão ver que eu estou olhando para vocês, olhando para baixo aqui, mas é que eu estou olhando para o celular. Tranquilo. E às vezes o pessoal manda pergunta e a gente já faz aqui e já manda as perguntas para vocês. Então não é falta de educação não, que eu vou ficar olhando aqui também. Bom, a Lenina começou primeiro, né? Foi chefe de reportagem aqui do Diário de Suzano. Lenina, eu queria que você contasse um pouco como foi. Eu lembro que anos 90. Final de... Não, foi 2003. 2003? Olha só, tá vendo como eu estou acompanhando vocês, dando as entrevistas, né? Daí, o Evaldo, você, 94, 95. E eu falo, gente, eu achava que eu comecei cedo, mas 2003, o pessoal né? Começou lá atrás. Você já tinha experiência anterior, né? Eu trabalhei 4 anos no Diário de Mogi, no jornal impresso, desde o primeiro ano da faculdade. Eu entrei em 99 lá, fiquei os 4 anos da faculdade. E saí em dezembro de 2002. Queria respirar novos ares, né? Porque lá, para mim, foi uma super escola, mas eu estava querendo mudar um pouco de ambiente. E recebi o convite da Simone. Eu lembro que o seu passe, o pessoal fala, puxa, a Lenina vai vir. Pois Edgar, você sabe que eu fui até olhar a minha carteira de trabalho, porque eu estava tentando lembrar que mês tinha sido exatamente, porque o pessoal veio aqui, todo mundo com uma memória de falar, não, no dia tal, no mês tal, no ano tal, e o prefeito era tal. Eu falo, gente, eu não tenho essa memória toda. Eu fui lá olhar. Eu entrei em fevereiro, né? Eu, assim, particularmente, no Diário de Mogi, eu era muito nova, né? Eu entrei lá, eu tinha 17 anos, no primeiro ano da faculdade. Mas também foi uma época no Diário de Mogi que muitos profissionais tinham saído da redação, ficaram poucos profissionais na redação. Então, desde sempre eu trabalhei como repórter, como gente grande, né? Mesmo com pouca experiência. Então, eu tive a felicidade, primeiro, de aprender muitíssimo, né, com grandes mestres lá, com Darwin Valente, seu Roberto Monteiro ainda era vivo, a Eliane José, a Célia, muita gente mesmo boa, né, que são as pessoas que me ensinaram quase tudo que eu sei. E aí eu tive a oportunidade de fazer muita matéria de destaque, né, teve aqueles casos de mortes na UTI neonatal da Santa Casa, que na época foi uma coisa muito grande, aí era manchete disso todo dia. Então, essa coisa de ter um passe valorizado acabou porque eu fiz muita cobertura bacana, assim, que eu achei que
foram relevantes assim para Porque minha pro carreira. Diário de Suzano você já veio para ser a chefe de reportagem, né? Outra função, né? Além, claro, você ia fazer matéria, mas era uma questão mais administrativa, ter que coordenar a redação. Como que foi para você isso? Para mim, primeiro foi falei, gente, eu não vou dar conta disso, né? Será que eu consigo? Porque é uma função totalmente diferente, né? Eu estava acostumado com a rua, fazer matéria na rua, voltar a escrever, aquela pauleira toda. Mas é claro que como repórter você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Então, para mim foi um desafio. O maior desafio, na verdade, foi vir para Suzano, que eu não conhecia muitos bairros, sabe? Então eu chegava de manhã, a Simone continuou sendo a editora-chefe, e eu fazia meio que uma coordenação de reportagem. Então, eu pautava, né, as equipes que chegavam cedo. Então, eu lia todos os jornais, os principais jornais, via as notícias e ia direcionando as pautas. E aí eu tinha super dificuldade, porque eu falava, gente, que bairro é esse, que rua é essa? Porque não tinha, né, esse hábito. Então, eu fiquei pouco tempo aqui no Diário de Suzano, mas, nossa, conheci Suzano assim como ninguém. Foi muito desafiador, mas foi muito bacana também. Legal. Sandra, eu lembro que quando você veio, Sandra, você era da Funasa, parece? Isso, assessoria de imprensa. Aí você veio para cá e para ser repórter, né? O repórter combativa lá, que gostava de matéria investigativa. Sempre foi minha paixão. Eu cheguei aqui no último ano da faculdade. O estágio que eu tinha feito anteriormente foi na Fundasa, a Fundação Nacional da Saúde. Lá era numa parte de assessoria de imprensa. E aí, aqui eu vim conhecer o que era o jornalismo, porque até então a gente conhece a teoria na faculdade, mas não sabia como ia ser o dia a dia. E aí foi no último ano, vim para a região, fui sua estagiária, né? Você foi meu editor direto e me ensinou o beabá, né? De tudo da política, né? Então a gente cobria muito gabinete da região, então eram 10 municípios. E eu me recordo muito que uma das primeiras pautas que nós tínhamos era de perguntar muito da MAT. Você sempre nos pautava, olha, vamos perguntar da MAT, como que era a MAT, que era a antiga Associação dos Municípios do Alto Tietê. E se hoje a gente tem o Condemate, que hoje está encabeçando toda essa questão política e principalmente as ações da pandemia de maneira conjunta, eu lembro de quando isso nasceu lá atrás, que foi o quanto o Diário de Suzano pautou, cobriu, e tínhamos as reuniões mensais com os prefeitos, né? Sim. E que sempre gerou muita expectativa. Enfim, e hoje se consolidou, né? Se passaram muitos mandatos, muitos anos, né? Mas se consolidou. Que ano foi, Sandra? Eu estou entrevistando aqui. Isso foi 2005. 2005, foi pouco depois que eu já... 2005, 2006, que foi o último... eu estava no último ano da faculdade, e eu me lembro que era... quase que uma bandeira, né? A gente sempre, quando ia nas reuniões e perguntava para um prefeito, perguntava para outro, né, as repercussões que nós fazíamos com eles. Esse foi um fruto aí também. Então, e a gente brincava que a MAT era só para os prefeitos tomar café à tarde, né? Mas depois não, ficou uma coisa mais oficial, né? Assim, uma coisa de cobrar mesmo o Estado, né? Sim, eu acho que os mandatos foram passando, eles foram amadurecendo essa situação, viram que tinham muitos problemas que tinham que ser resolvidos de maneira conjunta e não individual. E aí, quando nós se deparamos numa situação dessa, né, de pandemia, onde os limites, né, e as fronteiras são super subjetivas numa situação dessa, então, né, essa força, essa união deles mostra uma força muito maior regional. Ô Sandra, você lembra uma matéria assim que você fez como repórter? Eu vou perguntar depois a sua passagem como chefe de reportagem. Assim, como repórter que você lembra, puxa, essa matéria foi bacana, bastante marcante para mim. Assim, não sei se você lembrar assim, de alguma. Tivemos várias, assim, tanto de repercussão quando a gente acompanha algumas coisas, mas teve um caso que a gente pegou de uma criança. Talvez você se recorde que ela tinha caído numa creche, uma coisa assim. E aí veio aquela reclamação da mãe. Era uma reclamação comum, que a criança havia caído. E depois dessa queda, a criança tinha perdido os movimentos. E aí a gente foi atrás da matéria. Passou de uma reclamação para uma matéria, de fato, maior, né? Quando a gente fala matéria, porque é uma matéria maior, com espaço maior. E aí ela tinha passado por alguns exames. A gente encaminhou o problema para a prefeitura. E aí se descobriu, a partir desse encaminhamento nosso, que na verdade não havia uma queda. A criança, acho que tinha 6 anos mais ou menos, se descobriu um tumor cerebral. Então
foi o tumor que ocasionou a perda dos movimentos, né? Uhum. E aí, a partir disso, da matéria que nós havíamos publicado, um médico da cidade entrou em contato com a redação e ofereceu um tratamento para ela. Isso é uma coisa que deixou a gente, assim, super feliz, deu várias repercussões, assim, a gente acompanhou por algum tempo. Infelizmente, passou um tempo depois, ela acabou tendo algumas complicações e ela veio a falecer. Eu lembro que, inclusive, essa notícia eu peguei num plantão de sábado. E isso emocionou muito, porque a gente acompanhou a história daquela família, que passou de uma reclamação, poderia se passar até um pouco despercebida, e a gente acompanhou esse caso. Lógico, teve de outras magnitudes, né, de matérias que nós fizemos que deram outros tipos de repercussão, mas aquelas que mexeu assim com o coração, que eu não vou esquecer, foi essa. Legal. Aí depois você passou para a chefia de reportagem, né? Isso. E foi uma experiência nova, né? Para você também, claro, né? Foi porque eu vi até a entrevista do Ramon quando ele falava assim que a gente tinha que lidar com a diversidade das pessoas. E como eu era uma repórter, então eu passei a estar direcionando as pautas para os meus colegas, né? Então, isso foi uma coisa assim que exigia da gente um pouco de sensibilidade, coordenar a equipe, saber ter uma visão muito mais ampliada e geral, né? Então não tinha sábado, não tinha domingo, a gente pensava em pauta, né, Aline? Quando você é chefe de reportagem, você pensa em pauta 24 horas, tudo é pauta. E no domingo você pensa segunda, você parece que nunca está presente no dia, porque quando você passava as pautas, você já estava pensando à frente, né? Do que você vai pautar no outro dia, né? Então, não, e aquela coisa, né? Não, essa matéria tá legal, mas posso guardar para o domingo, de repente rende para ampliar, não, vamos usar essa aqui, é um quebra-cabeça, né? E o chefe de reportagem, ele é o elo, né? Entre a equipe, que está ali na base, os jornalistas e os editores. Eu acho que é uma experiência que o para-raio da redação. É o para-raio, e eles deveriam passar para poder entender como é o processo. Né? Porque às vezes quando você está enquanto repórter, você não entende o processo como um todo, né? Por que existe aquela demanda, como que vai ser, questão de prazo, questão de espaço. A matéria caiu, é culpa do chefe de reportagem. Pois é. Por que o chefe de reportagem? Ô Lenina, você depois galgou aí alguns caminhos na televisão, né? E trabalhou bastante tempo na TV Diário, né? Tava até brincando com você aqui, que você na rua, o pessoal pensa ainda que você está apresentando o pessoal tem certeza, os telejornais da TV Diário, né? Como que foi para você essa experiência? Queria que você contasse um pouco. Tá. Foi uma coisa que eu não tinha sido uma coisa planejada, assim, para minha vida de, bom, eu quero trabalhar com jornalismo em televisão. Não, eu sempre gostei de impresso, eu sempre quis trabalhar no jornal impresso. Meu sonho era trabalhar na Folha de São Paulo, no Estadão, ir para São Paulo. O que, na verdade, depois que você começa a trabalhar de fato, você vê que o jornalismo é jornalismo em qualquer lugar. Você trabalhar numa cidade menor, numa cidade maior, os desafios, enquanto profissão, são muito parecidos. Só muda os personagens, né? Exatamente, E aí eu trabalhava aqui no Diário de Suzano e abri uma vaga na produção da TV Diário, e na época eu era recém-formada, né? Eu me formei em 2002, isso era 2003, e a Marilúcia Cardoso, que tinha sido minha professora na faculdade, né? Trabalhava na TV e ela sempre teve essa coisa de querer me indicar para a TV, de querer me levar para a TV, eu meio que não. Eu falo que para você trabalhar em televisão, você tem que ter uma autoestima muito sólida. Porque hoje em dia, que a gente tem, todo mundo tem rede social, todo mundo faz live, todo mundo dá uma de blogueiro, repórter e tudo, né? É natural. Minha filha de 7 anos, para ela é a coisa mais natural do mundo, aparecer na câmera, ouvir a própria voz. Antes não era, né? Então eu não pensava em vídeo, em nada disso. Mas aí apareceu esse convite, eu hesitei um pouco, até porque eu estava aqui no Diário de Suzano, mas aí acabei indo para a TV e fiquei lá durante 12 anos. Então eu comecei na produção de reportagem, fiquei acho que 1 ano e pouquinho na produção de reportagem, depois fiquei como repórter acho que uns 6 anos. E depois fui para a edição e apresentação do primeira edição com o Dino Rodrigues. Lá foi uma história, né? Porque são 12 anos, é uma vida, né? E eu evoluí muito, assim, como pessoa, como profissional, mas foi sempre muito desafiador. Porque é muito diferente, né? Mas os telejornais ao vivo, né? Sim. Que você não pode...
Mas eu acho que nem só isso, sabe, Edgar? Porque eu me garantia muito como repórter de rua. Então, assim, tanto que aqui mesmo no Diário de Suzano eu lembro que eu ficava inventando pauta que eu mesma pudesse fazer, sabe? Tipo, pautava todo mundo e aí eu queria pensar uma coisa que desse pra eu ir lá e fazer, porque eu ainda tinha muitos, sabe, energia da rua. A gente não perde, né? E na TV eu fui pra produção e na TV o repórter, ele recebe uma pauta que o produtor já fez todo um trabalho prévio, né? O repórter de jornal não, ele faz absolutamente tudo. Ele entra em contato com a fonte, ele marca, ele vê se o fotógrafo pode ir lá tirar foto, se ele vai encontrar a fonte, se ele vai... Ele resolve tudo, né, a partir do momento que ele tem a pauta na mão. E na televisão não, é o produtor que faz toda a pesquisa do assunto, da matéria, marca as entrevistas, marca as fontes, vê onde vai ser, se é um lugar bom, se vai ter luz, se não vai ter luz para gravar. Então, quando o repórter chega, ele já tem uma coisa bem mastigada assim para ele elaborar a matéria, né? E para mim, assim, o começo foi assimilar esse formato, foi desafiador. Mas a gente se adapta a tudo, né? Então, aprendi muito na TV. Tem saudade dessa... Eu tenho saudade de tudo. Eu tenho saudade de tudo. Eu sou uma saudosista. Eu tenho saudade do jornal impresso, tenho saudade da TV, tenho saudade da época de reportagem na TV, porque nos últimos anos eu estava na apresentação, né? E daí eram outros desafios. Mas eu tenho saudade de tudo, sim. Tenho lembranças boas, né? Acho que quando a gente vive intensamente a coisa, a gente sente saudade, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta coisa para relembrar que está sempre na mente. Ó, o Mauro Manuel, né, que vai vir aqui também, tá falando, dando boa tarde para vocês. Saudade, Lenine e Sandrinha. Lembro do seu primeiro dia, quando você chegou no jornal, Sandra. Tá falando que lembra do seu primeiro dia que você chegou aqui. Nossa, o Mauro foi sempre tão especial. O Mauro querido, né? Ele é. Ele foi o principal apoiador das minhas pautas, assim, porque eu não conhecia ninguém. Aliás, você às vezes vê por foto é uma coisa, mas a gente chegava e ele conhecia as pessoas, ele me apresentava, olha, esse é o prefeito, esse é o vereador, esse é o secretário. Ele era assim mesmo. Você chegava numa coletiva e você falava, gente, quem é todo mundo? Quem é? E ele sempre foi. Muito. O Hugo Marques também tá acompanhando a gente. A Cris Equena, também eu vou chamar ela para vir aqui. Trabalhou aqui também. A Lenine Sanda, grande jornalista. Tá falando com vocês. Obrigada. Obrigada, Cris. O João Garrido tá também acompanhando. O Juscelio. Vai trabalhar com o Juscelio, já tá lá com o Juscelio, né? Já tô lá. Acabei o Dom de ver. também, o Dom Souza tá acompanhando. Meu secretário. O Antônio Márcio também, de Jesus, está acompanhando a gente também. Sandra, você também teve experiência na TV, né? Na TVT, queria que você falasse um pouco da sua passagem na TVT. A TVT eu queria que você falasse para mim, é uma emissora alternativa, na verdade, né? Isso. Ela é mais ligada ao sindicato, algumas pessoas até falam que é um pouco mais de esquerda da TV. A TVT, ela é subsidiada, né, pelo Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo, que é um dos maiores da América Latina. E aí, existem vários... a Revista Brasil de Fato é do mesmo grupo, então eles têm um grupo. A Rádio Brasil Atual também é o mesmo grupo. E aí eles são... é uma emissora que ela é ligada aos movimentos sindicais. Então, ela é uma emissora de esquerda. Então, foi idealizada lá na época... assim, desculpa cortar assim, Sandra, mas eu acho que é até importante ter essas TVs, né, TVT, claro. Porque assim, o que é a TV convencional hoje, eu acho que ela é muito voltada assim, todo mundo ouve a mesma fonte. Sim. Né? Acho que uma TV dessa, assim, dá voz para quem geralmente não aparece nas emissoras convencionais, né? Eu aprendi um outro lado da notícia com eles. Porque aqui, o modo de fazer é claro que é o mesmo. O que diversifica muito o protagonismo das fontes. Então lá, o movimento sindical, ele é muito valorizado, ele é extremamente valorizado. Né? Essas relações de trabalho, que às vezes é contada mais pelo lado, vamos dizer assim, do empregador, vamos colocar de uma maneira genérica. E lá, eles valorizam o lado do trabalhador. Então, pauta voltada a direitos humanos, né? Muito forte nesse sentido. Então, lá foi um aprendizado incrível. A cultura de periferia, que é uma cultura que hoje está buscando sempre o seu protagonismo. Então, lá abre espaço para esses movimentos. Então, lá eu aprendi esse outro lado dessas fontes que, às vezes, no convencional a gente não conseguia alcançar. Uhum. E lá eles jogam luz a isso. Lá eu comecei na produção e reportagem. Lá, diferentemente da TV, Lenina, lá a gente fazia as duas coisas. Eu produzia a minha reportagem. Entendi. Né? E fazia reportagem.
E aí, em um dado momento, eu fui convidada para fazer a apresentação do telejornal. Fiquei lá por um tempo. E aí eu fiquei por mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, a apresentação do jornal. E aí eu me recordo, porque daí teve um tempo que eu me sentia muito cansada, e eu não sabia de onde vinha aquele cansaço. Aí comecei a passar mal. E aí eu descobri a minha primeira gestação, né? Porque daí eu acumulava, né? Tava no cumulativo da reportagem da apresentação. Eu falei, bom, agora eu acho que eu tenho que desacelerar, porque eu não tô dando conta. E aí foi nesse meio tempo que eu descobri minha primeira gravidez, né? Uma felicidade muito grande, aí a gente tem que fazer algumas opções, né? E aí eu continuei na reportagem, mas é como a Lenina disse, são outras preocupações. A TV, ela gera pra gente uma preocupação estética também, né? Você tem que se preocupar na sua passagem, se tem luz, se tem barulho no fundo, né? Como é que tá? Na apresentação, você tem que como você está, como está a sua apresentação, né? Uhum. Antes de você ir para frente. Então, assim, a linguagem também é diferente, Edgar, porque é uma linguagem mais como uma conversa. Você tem que comunicar diretamente, né? De uma maneira um pouco mais fácil, mais direta, mais curta, mais enxuta. Então, tem essas diferenças, sim, muito, muito grandes. Mas, como a Lenina falou, a gente que é da área se adapta. E na assessoria de imprensa, como que foi? Você trabalhou em Itaquá, agora você está em Ferraz, né? Isso. Como que foi para você essa experiência? E tá do outro lado do balcão também, né? Então, assim, e aí você entender a máquina pública, né? Inclusive, eu havia feito um mestrado em políticas públicas, né? E aí a gente sabia algumas coisas na teoria, e aí depois você vai saber como é na prática, né? Foi uma experiência também muito boa de você entender o funcionamento das coisas e também a função da comunicação dentro da administração pública. Porque, por vezes, as pessoas também acham que você é um assessor de imprensa de um órgão público, você está lá fazendo propaganda do político. E, na verdade, é uma prestação de contas. Né? É necessário comunicar, é necessário que haja transparência. Um dos pilares da transparência é a comunicação. E aí a postura do jornalista, né, a responsabilidade social do jornalismo, né, nesse sentido de você promover a transparência dos atos, da gestão. E aí eu tive também grandes mestres, né? O Juscelio, que foi meu chefe lá em Itaquá e é meu chefe hoje em Ferraz, uma pessoa que tem me ensinado bastante. E a gente aprende lá também, né, os trâmites públicos, né? Sim. Enquanto repórter, a gente sempre questionava e pedia explicações. E olha, mas como que é isso? Uma LDO, né, uma LOA, né, aquelas coisas assim, aquela coisa bem burocrática para a gente mastigar e passar para o leitor. No público não é tão diferente, porque a gente também precisa comunicar, né? Uhum. E aí também é outro desafio. Eu acho que essa nossa experiência que a gente tem de jornal impresso, né, da correria, da loucura, da apuração, vai para a rua, volta para a rua, escreve, aprova texto, escolhe foto. Depois eu acho assim, pela minha própria experiência, depois quando você muda para uma coisa que não é tão hard news, você tem uma preparação tão, uma coisa tão já natural em você, do jeito de comunicar, que facilita, né, por mais, eu imagino assim, essa questão de legislação, que é difícil, né, às vezes você traduzir, transmitir de uma forma eficiente, mas como a gente tem esse chão lá atrás de jornalismo, eu acho que a gente acaba também tendo uma facilidade, né, para outras coisas. Eu não sei, acho que forma caráter. Alguém te manda uma demanda lá, né, pedindo uma demanda lá da prefeitura, você vai falar, puxa, eu tenho que responder logo, porque eu já estive lá, eu sei que o pessoal vai precisar, né, tem isso também, né. Essa sensibilidade é super importante, é isso que a gente falou, se você vem com uma bagagem, de uma experiência de quem você captou ali na ponta, aquela... tanto do lado do morador, daqui a pouco do lado do poder público, como que você resolve essas demandas, e quando você está lá, você como órgão público, que você precisa daquela devolutiva, então você entende o mecanismo do outro lado, né? E é um eterno aprendizado, né?
Eu sei que tem quem diga que nós somos generalistas, né? Que o jornalista não sabe nada específico, sabe tudo no geral. Sim. Mas esse tudo no geral também é muita coisa. É muita coisa. E a gente tem essa capacidade, eu acho que o jornalista tem essa capacidade de aprender, né? Pegar as coisas muito rápido, de entender os processos e responder aos processos de uma maneira bem mais rápida. Leina, você que ficou bastante tempo na TV, tem uma experiência bastante importante. Tenho certeza que acompanha as coberturas da televisão, né? Como que você está vendo a cobertura hoje da imprensa, principalmente na TV, em relação à pandemia, né? A gente está vendo aí que os jornalistas estão sofrendo ataques, né, no Brasil inteiro. Sim. Como que você enxerga essa situação hoje das coberturas que são feitas, né, da imprensa na TV e em relação aos ataques que os jornalistas estão sofrendo em alguns determinados órgãos também? Eu acho a cobertura não só da TV, dos jornais, dos portais, eu acho que reescreve o que é a pandemia no Brasil, né? Porque a gente tem uma situação de administração federal que não traz a clareza que o cidadão precisa, né? A informação alinhada com a ciência, alinhada com os outros países, o que está acontecendo lá fora. Então, eu sou uma... Eu acordo vendo notícia, né? Minha filha fala, mas por que você assiste tanto jornal? O jornal de manhã já não falou o que ele está falando agora de noite. Então, a gente tem essa ânsia, principalmente na pandemia, em que tudo muda muito rápido, né? Então, assim, primeiro eu vejo como uma coisa super importante, né? Da imprensa ter meio que tomado para si a responsabilidade, né? Tanto na questão de ter formado um consórcio dos órgãos de imprensa, porque, gente, a gente que faz apuração, fez muita apuração na vida, a gente sabe o quanto um número faz diferença para tudo, né? Para qualquer coisa, para uma ação do poder público, para uma medida que, de repente, una a iniciativa privada, uma coisa que as pessoas se identifiquem, porque elas vão ver o número, sabe? Tipo, não tem, sei lá, as UTIs estão com 90%, não, vamos ficar em casa, vamos... então, eu acho que é essencial, assim, a postura que os jornais adotaram, né? Muitos jornais passaram a não cobrar, né? O acesso aos seus portais, né? Acho que até o Diário de Suzano também teve essa iniciativa, porque a informação salva, né? A informação, quem tem informação tem tudo. Então, eu, assim, aplaudo muito o trabalho, porque além de tudo foi uma coisa de se colocar em risco, né? Porque enquanto muitas profissões puderam se preservar, puderam ficar em casa para se proteger a família, os jornalistas não tiveram, né, essa possibilidade. E estão enfrentando, além de tudo, né, além da falta de informação que venha de órgãos confiáveis, além da exposição ao vírus, os ataques, né. E eu acho, assim, extremamente lamentável, eu acho triste mesmo. Eu passei já algumas situações, claro que nem compara com o que a gente vê hoje, né, porque, infelizmente, acho que piorou muito a sensação de segurança que o repórter tem para estar na rua. Eu acho que hoje em dia eu teria muito mais medo do que eu já tive, mas é uma situação que merece ser olhada com muita atenção pela sociedade, porque se não a imprensa, se não o jornalismo, por mais que a gente tenha crítica, de repente a um jornal ou outro, ou a uma emissora ou outra, tal apresentador, ou tal posicionamento, tal comentarista, é o jornalismo que traz para a gente aquilo que a gente precisa para sobreviver a essa avalanche de acontecimentos que vem tomando conta. E todo cidadão tem direito à notícia, à informação. Se tem, né? gente, então, o que... A informação é uma tudo, coisa pública, né? Poxa vida, se você fica sabendo que tem a vacina para sua idade, ou se você fica sabendo que, de repente, eu vi muita gente querendo ajudar e não sabendo como, sabe? No começo da pandemia, principalmente, despertou aquele sentimento de, não, vamos se ajudar. E a imprensa trazendo ações, né? Tal lugar está recebendo doação de alimento. É claro, a gente tem hoje em dia as redes sociais que fazem um papel muito importante, mas nada se compara a uma apuração, a uma informação checada, apurada, por gente que sabe fazer, que sabe comunicar, e ainda mais com
fake news rodando à solta, né? Por mais que as redes sociais também façam o seu papel importantíssimo, nada substitui a notícia de verdade, né? Sim. Sandra, lá na prefeitura, a Lenina falou de fake news, né? Uhum. Acho que na prefeitura vocês devem ter enfrentado lá um problema sério em relação a fake news, ter que desmentir toda hora a informação que não é informação. Sim. A gente tem essa problemática de você... Porque hoje, as redes sociais, elas propiciam que, por exemplo, os órgãos públicos hoje façam a sua comunicação e a população tem um acesso direto. Então, eu quero saber como está a vacinação em Ferraz. Se eu for na página da Prefeitura de Ferraz, eu vou saber. Né? Eu posso ter uma informação lá direto. O que antes não tinha, nós não tínhamos essa facilidade, essa ferramenta tempos atrás e ficava só na dependência do jornal. Então, a gente hoje tem a possibilidade de ter esse contato direto com a população e não ser apenas via a imprensa. Uhum. Então, hoje eu acho que a gente tem a população, ela tem condição de buscar também uma informação. Claro que ela não vai fazer apuração como um jornalista, lógico que a gente avalia. Porque, por exemplo, a gente pode informar como está em Ferraz, mas o Diário de Suzano vai informar como está a região, porque eu posso morar em Ferraz, trabalhar em Suzano, ou me deslocar para outro local e eu saber como está a minha região, né? Então, ele tem essa visão mais ampla. Mas também tem a questão da responsabilidade do órgão público, que eu havia falado e que muito bem a Lina comentou, porque a gente tem um governo que ele fomentou, ele começou a semear um campo de insegurança na informação. Tanto que o consórcio, que os veículos de informação se organizaram para oferecer esse acesso à informação, foi porque lá atrás eles estavam barrando as informações, né? Estavam querendo atrasar ou represar números, aquelas coisas que ia virar uma bagunça. Então, os jornalistas, né, as empresas, tal, se organizaram para dizer assim, não, a gente, independente de você, né, o Ministério da Saúde informar, então a gente já não estava num bom relacionamento, eles se organizaram para apresentar esses números. Não é o ideal, claro, né, Edgar? A gente sabe disso. O certo era o Ministério passar. O certo era o Ministério passar. O certo era haver essa transparência. Sim. Porque só a transparência consegue combater fake news. E a gente sabe que a capacidade de propagação de uma fake news, ela é enorme e ela é avassaladora, porque você não consegue rastrear, é muito difícil, né, você rastrear de onde surgiu e tal. Aí você começa a fazer aquele trabalho de formiguinha, né, para dizer, olha, não é assim, né, contar a versão oficial, né, isso que a gente tem trabalhado e por isso que hoje o protagonismo da comunicação, por exemplo, que nós estamos construindo em Ferraz é justamente para isso, para que as pessoas saibam que há um órgão confiável de informação, que ela pode buscar informação junto a esse órgão, não e jamais tirando o papel da imprensa, mas que ela também tem esse acesso direto com a gente. A gente fez um seminário e as conclusões que a gente chegou, né, o jornal fez seminário de combate à fake news, se é fake news, e a conclusão é que a transparência que combate a fake news, né? Se você é transparente, sim, aí você tem a chance de vencer, né, as fake news. Uma coisa que eu vejo em relação a isso que você falou, tem ali as prefeituras, tem os órgãos que às vezes a gente é injusto e acaba generalizando, falando, não, a política não está informando a gente, mas tem as prefeituras que informam tudo certinho e tudo mais, mas também tem a questão da penetração que a imprensa tem, né? Então, assim, uma coisa que passa na televisão, não é todo mundo que sabe mexer, não é todo mundo que sabe identificar se essa é a verdadeira página da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, com tanta notícia de zap, né, que se manda por aí. Se vai cair um golpe ou não, aquelas coisas. Então, acho que o alcance que a imprensa dá e a credibilidade também complementam o trabalho do bom gestor público, né? Quando existe essa transparência e essa intenção de se fazer uma boa comunicação, o papel da imprensa é também essencial, né? Na verdade, a imprensa é essencial quando há a má gestão e quando há a boa gestão, porque você vai levar uma coisa confiável ali e direcionar também o leitor, o telespectador para a fonte oficial, para que ele saiba de onde ele vai consumir a informação, né? Exatamente, porque daí, e também traz para nós, a gente chama para nós a responsabilidade, olha, essa informação que a gente está dando é correta. Sim. E aí, existe por outro lado também, uma coisa que se levantou demais agora, é a questão
do banco de dados, das estatísticas que as prefeituras têm, do censo, por exemplo, a questão agora do censo, que não teremos mais censo demográfico, né? E aí, por exemplo, a questão dos dados da vigilância epidemiológica, que tem sido super protagonista nesse último ano e meio, né? Porque a vigilância que repassa os dados, doses, quanto foi, faixa etária, quem está precisando, onde é que está a primeira dose, segunda dose, dose única, né? É um compilado de informações. E ainda a respeito disso, tem uma determinação do Ministério Público que as prefeituras são obrigadas a colocar lá um vacinômetro, né? Então, para a população saber, enfim, como é que está o andamento, porque é uma prestação de contas. Afinal de contas, estamos gastando milhões, se não bilhões em vacinas. E a população tem que saber aonde vai ser vacinado, qual faixa etária que está, porque cada cidade tem o seu ritmo, tem suas especificidades, né? Então, isso é um trabalho super legal. E está se levantando essa questão e dando esse protagonismo, que é uma coisa, eu acho que nova. Eu acho que tudo está sendo novo, né? E está sendo uma oportunidade de todo mundo aprender com isso. Eu sempre pergunto ao pessoal que passei, como que vocês atravessaram, então continuam atravessando essa pandemia, né? Como está passando? Você já estava trabalhando já, Sandra? A pessoa teve um filho na pandemia, então acho que ela tem... Eu acho que, engraçado, eu vi um vídeo da Renata Cafardo, que é do Estadão, e ela estava em home, né? Ela colocou lá, e ela estava fazendo uma live, e apareceu a filhinha dela, né? No meio da live, a menininha acho que queria ir no banheiro, aí ela teve que chamar o outro filho que é maior. Ela falou, leva ela no banheiro, tudo isso na live, leva ela no banheiro. Ela tá no banheiro. Aí voltou pra live, né? Essas coisas aconteceram bastante, né? Aconteceram. Eu descobri a minha gestação da Mariana o ano passado, era em março. Eu descobri numa semana e na semana seguinte foi dado o lockdown. E aí todo mundo foi pra home office. E aí eu fui pra home office naquela preocupação, porque a gente... nossa, era aquela coisa super nova, tudo. E aí eu passei minha gestação inteira em home office. E aí... E é muito difícil. Para quem foi mãe nessa pandemia, meu forte abraço, porque é muito difícil, né? Porque você tá grávida, você quer receber visita, receber abraço, receber carinho, quer que as pessoas passem a mão na sua barriga. E não foi possível isso. A gente teve que se manter isolado, fiquei eu e a minha filha mais velha, a gente ficou em casa trabalhando, e trabalhar o home office com criança em casa não é um negócio muito fácil, mas não é mesmo. Mas a gente passou, a gente se reinventou também, foi um momento também de conexão comigo e com a minha filha mais velha, e foi necessário, né? Foi preciso. Só que aí, eu como jornalista, no tempo que eu estava trabalhando home office, eu fiquei antenada, mas poupando a minha filha dessas informações, obviamente, porque não tinha razão de ser. Tentamos fazer com que a vida, porque de uma hora para outra ela parou de ir para creche, que era onde ela ia, tinha contato, amiguinho, tudo. E aí a gente tentou criar um ambiente de normalidade. Depois, Mariana nasceu no dia 1º de novembro, continuei mais ainda intocada, né? Porque daí eu tava com uma bebê, uma recém-nascida. E até eu lembro que a primeira saída com ela foi, né, aquela coisa assim tensa, né? De você estar no hospital e não estar, obviamente, doente, né? Eu tava ali porque ela ia nascer. E aí você fica num ambiente de insegurança, bem complicado, mas vamos seguindo. A Lenina, eu sei que você vacinou, né? Que eu vi que você colocou. Você não, né, Sandra? Você não vacinou. Não, você ainda não? Não, tô na expectativa. Ai, meu Deus. 36 mais tá chegando aí. Tá vendo? Por isso que é bom a gente já ter idade, né? Como que foi pra você, Lenina? Vacinar e essa pandemia, como você passou, tá passando? Bom, eu pensei em tentar poupar minha filha também. Só que minha filha já estava com 6 anos. E não teve como para ela parecer normal, porque ela saía, fazia ginástica, um dia aula de ginástica, fazia aula de violão, então ela era bastante ativa e é uma ruptura que não tem como você falar, não, tá tudo bem. Então eu sempre fui muito sincera com ela mesmo, tentando, claro, poupar das coisas mais feias, né, digamos assim. Mas tivemos que conseguir, né, porque não tem alternativa, né? Eu
eu sempre falo para ela, quando ela reclamava, eu quero ir para a escola, eu não quero mais ficar vendo por vídeo, porque ano passado ela estava no primeiro ano, então ela estava alfabetizando, ela estava super empolgada porque ela ia aprender letra cursiva. Eu falei, gente, como a professora vai ensinar né, sei lá, tipo, se eu tivesse que fazer isso, eu jamais conseguiria. E os professores conseguiam, que também são outros heróis além dos profissionais de saúde, claro que são os deuses de tudo. Os professores também tiveram aí um trabalho que eu aplaudo de pé, porque eu vi a forma que a professora dela ensinou e conseguiu e aprendeu. Eu vejo muitas mães falaram que perceberam déficit de aprendizado, né? É claro, não se compara ao presencial, mas eu acho que minha filha conseguiu tirar bastante proveito, assim. E é claro, né, que foi difícil, foi tumultuado. Eu já fazia home office antes da pandemia, então para mim eu continuei atendendo meus clientes, mas aí sem... Hoje você está na assessoria, né? Hoje eu não estou exatamente numa assessoria. Eu faço produção de conteúdo para profissionais, principalmente da área da saúde. Fiz um tempo assessoria, quando eu estava eu e a Juliana Nakagawa. Mas continuei trabalhando em casa e meus clientes também, todos eles, maioria, ou em casa, ou os que são médicos, trabalhando não na linha de frente, porque são clínicas, né, são consultórios e tudo mais. E eu dei conta porque é aquilo que eu falo para você, e que vocês também sabem. Você trabalhou num jornal diário, você fechou um telejornal, sabe? Você acordou 6 da manhã e colocou um jornal de 45 minutos no ar, no meio-dia. Eu acho que você tem um jogo de cintura. É claro, uma criança muda tudo, né? Muda tudo, tudo, tudo. Mas só restou ter paciência, né? Chorar escondido no banheiro, às vezes, de nervoso, mas levar. Eu não tenho do que reclamar, porque acho que a gente ressignificou muita coisa, né? As nossas reclamações, poxa, não perdi nem pai nem mãe. A gente vê tanta gente que perdeu o emprego, perdeu a fonte de renda. Foram muitas perdas. A gente, né? É privilegiado, né? Muito, assim, na verdade, né? O fato de estar vivo já está um privilégio. Então, assim, toda vez que eu penso em reclamar, o que a minha filha pensa em reclamar, eu falo para ela, vamos pensar que a gente está conseguindo dar conta, daqui a pouco vai vir a vacina. Quando minha mãe vacinou, foi uma festa, meu pai vacinou, tipo, ver os avós vacinarem foi muito tranquilizante, assim, pra gente, porque lá atrás a gente achava que eram eles, né, só que estavam, né? mais suscetíveis. E no fim, a gente atravessou, não com facilidade, porque não foi fácil para ninguém, mas em comparação com o que a gente vê por aí, estamos vivos e é isso que importa, né? Sandra, como que você a Lenina está falando de redação, né, jornal da TV, jornal impresso, você está vendo a transformação hoje do impresso, onde você começou com essas mudanças tecnológicas, né? Porque o jornalista de jornal impresso é aquela coisa, né? Se é difícil, ele faz, né? Se é impossível, ele fala assim, me dá 5 minutos. 5 minutos, é isso. É mais ou menos isso, né? Como você está vendo essa transformação? Por onde você acha que está caminhando o impresso, assim, com a sua experiência que você já passou de impresso também? Então, eu acho que a gente pode ter fazer algumas conjecturas, assim, né? A questão, a gente pensava que com a ida para o digital, por exemplo, iam se acabar as grandes reportagens. Eu até vi a entrevista do Frank aqui com você, e ele falou algumas coisas assim, ele falou as reportagens do Portal UOL, por exemplo, tem sido reportagens, né? O Anderson citou a revista Piauí, que continua fazendo grandes reportagens, Carta Capital, que continua. Eu acho assim que vão ter nichos. É claro que o que eu sinto que você, a cada vez mais, você está resumindo para ter aquela informação rápida, muito fácil. E o que eu sinto, às vezes, de receio é a falta de interpretação e de reflexão sobre algumas coisas. Ou então, quando você já vem com uma conclusão já pronta dentro de alguns assuntos. Então, isso eu sinto, isso eu jogo para a reflexão de todos. Não é porque as coisas estão tão imediatas, tão em tempo real, você quer saber as coisas de uma maneira tão instantânea. E aí você suga também daquele profissional que
ele tem que te jogar ali, te dar uma frase que tem que resumir toda uma situação, e às vezes não é bem assim. Porque a vida não é bem assim. A vida, e não tem só um lado, ou 2 lados, ou 3 lados, pode ter né, mais um mundo de lados. Sim. Então, eu acho que vai sempre existir o público que vai se aprofundar, que vai querer aquela matéria mais densa, que vai querer se aprofundar, mesmo que seja de link, ou mesmo que seja naquela grande reportagem, né? Isso eu acho que vai acontecer. Vai acontecer também daquele público que vai querer aquela informação mais mastigada, mais instantânea, mais só manchete, né? Só ver a manchete, uma legenda ou uma linha fina, e pronto. E para ele basta. Para outras pessoas, não. Então, a gente já fez várias conjecturas a respeito do futuro do rádio, do futuro do que eram as redes sociais, que achou que uma coisa e depois é outra. Estamos também analisando agora o futuro do impresso. O papel, algumas pessoas também vão ter a questão do papel. Eu não consigo ler livros em smartphone ou em tablet. Eu não consigo. Eu prefiro o livro no papel. Existe uma geração que vai migrar, porque ela está acostumada a isso, né? Que já está mexendo, que tem essa facilidade. Mas eu acho que a gente tem que ter essa opção e vai ter que esperar, né, Edgar? Vamos ver, depois com o distanciamento, né? A gente vai conseguir olhar para trás e ver o que deu. Mas eu acho que, independente do digital ou do impresso, o jornalista vai permanecer. E já lá atrás falavam que o jornalista ia acabar. Eu acho que hoje a gente subiu alguns degraus, inclusive, do que éramos em termos de profissão, para dizer o seguinte, olha o estrago que uma fake news, que uma desinformação pode fazer na vida das pessoas. Nós estamos falando em vidas. Estamos falando até nesse episódio de pandemia, de medicamentos, essa discussão toda, e de vacina, tudo, a gente está falando em vidas. Pessoas que, de repente, pegaram determinados caminhos que podem ter custado isso, né? Então, é um papel de muita responsabilidade. Você está falando, eu lembrei do seu Juca lá de Palmeiras, que é leitor aqui do Diário de Suzano. A gente deixou de cobrir jogo de quarta-feira por causa do fechamento. Sai daqui 00:30 e não está cobrindo mais o jogo de quarta-feira. E aí ele ligou, Edgar, na quinta ele liga, Edgar, vocês não estão cobrindo mais o jogo? Seu Juca, não estamos mais, porque o jornal está com horário de fechamento. Eu expliquei para ele e tal. Aí eu fui cair na besteira e falar assim, se eu não tem internet, se eu não pode usar a internet para ver o resultado do jogo? Aí ele falou, se eu quisesse ver a internet, eu não assinava o papel. Eu quero que saia no papel. Seu Juca, o senhor tem razão. Ele tem razão, tá com a razão, né? Ó, eu liguei para a família de vocês, né, porque a gente está chegando na primeira hora de entrevista, vamos ter 3 horas. Então, para vocês se organizarem lá, né? Mas já estamos acabando, estamos indo para o final desse bate-papo bem bacana. Lenina, eu queria que você, antes de a gente terminar, depois vocês vão fazer as considerações finais, desse um conselho. Assim, tem muito estudante de jornalismo que acompanha as lives, até o pessoal manda mensagem no WhatsApp. Um conselho que você desse para quem está começando agora, está na faculdade, quer fazer TV, por exemplo. Que caminho que ele tem que tomar, como que ele tem que se portar, qual que é o caminho que você orientaria para esse estudante, no caso? Tá. Eu orientaria para qualquer estudante, independentemente de qual veículo ele pense em trabalhar, que ele leia jornal impresso, que ele leia jornal. Na sua entrevista aqui, quando você começou entrevistando a si mesmo e depois chamou o Fernando, sim, né? Sim. Você contou que o seu pai pedia para você comprar um jornal, sim, né? Sim. A minha avó também era assinante de jornal. Então, acho que essa cultura de ler, né? Eu falei para ler o jornal impresso, claro que é brincadeira, mas de acompanhar mesmo, né? Porque você, como telespectador ou como leitor, você consegue enxergar algumas coisas, né? Se você olhar com um olhar mais crítico. Então, eu acho que acompanhar o noticiário é a primeira coisa, é importante. E para a televisão em si, eu sempre penso que eu vivi, assim como do jornal impresso que a gente viveu. A gente trabalhou, né? Eu trabalhei no jornal impresso num momento de virada, né? Do impresso. A televisão também. Eu lembro que, por exemplo, eu tenho agora uma tatuagem aqui no punho. Antes, nem essa unha escura eu podia ter para segurar um microfone, porque a minha unha não podia chamar mais atenção que a notícia. Uhum. Eu não podia ter uma tatuagem, eu não podia usar regata, a minha blusa tinha que ser meia manga, no mínimo. Uhum.
E a TV teve que se reinventar, né? Teve que ser mais plural, né? Não precisava... quando eu comecei a aparecer na TV, eu tive que fazer escova progressiva, fazer chapinha, porque eu não podia ter um cabelo mais rebelde, né? Esvoaçante, é o seu cabelo, né? O que é natural. Sim. Então era um padrão Globo que existia. Né? Hoje em dia a própria Globo, aliás, todas as emissoras tem que ter diversidade, tem que ter diferentes estilos. Às vezes você vê lá os repórteres do G1 com uma camiseta, com uma frase engraçada. Então, assim, essa formalidade que eu vivi, que eu tive que me adaptar, tive que fazer fono, porque minha voz era muito fina e o padrão Globo exigia uma voz mais impostada. Então, preocupações que eu tive... as pessoas têm a vantagem de hoje ter já uma coisa mais flexibilizada, né? Uma coisa mais natural. Uhum. E então, eu acho que assim, o treino para a televisão mesmo é a escrita, é a leitura e a escrita. Eu acho que nada substitui, seja para você dar uma notícia falada, uma notícia que você apareça a sua imagem, assistir bastante telejornal, ler bastante, porque é o que vai te abrir a mente para encontrar o seu lugar ali, que a gente sabe também que está super difícil, porque é um mercado que também diminuiu muito, né, assim, o número de pessoas que giram nas redações de emissoras de TV, mas está aí vivo e está para os futuros jornalistas reinventarem de novo, né? Porque não para, né? Nas transformações não param. Acontece com vocês, às vezes, assim, eu leio muita notícia, muito jornal, né? Eu sou viciado em ler jornal. Você lê tanto jornal que às vezes você quer ler uma poesia, uma coisa mais leve, que você quer... Acontece com vocês, às vezes, assim? Não dá acontece. Ô, Sandra... Desculpa, pode falar. Pode falar, não, eu ia comentar que eu no meio da pandemia comecei a fazer uma pós-graduação e aí tem vários livros indicados, né? Eu falo, mas eu não quero ler nada sério agora, eu quero ler, sabe? Eu quero ler um livro, um romance, sabe? Eu quero ler uma coisa leve, porque a gente às vezes fica meio... Sandra, deixa um conselho também, você que tem bastante experiência, inclusive com TV também, para quem acompanha a gente que é estudante, o que você pode falar? A gente fala aqui que você ia para as pautas, fazer uma pauta, a outra pauta colava em você, você ia na frente e as pautas tudo colando em você atrás. É verdade. Eu sempre tive muita afinidade, principalmente com jornalismo investigativo, foi uma coisa que, nossa, sempre fui apaixonada e sou até hoje. Eu repetiria tudo que a Liliana falou. E eu diria só uma coisa, para você que é estudante, você tem um sonho, quer ser ou um jornalista, um radialista, um produtor, seja. Você tem um sonho, vá atrás. Fácil? Não vai ser, nem no jornalismo, nem no marketing, nem na medicina, não vai ser. Cada um vai ter seu caminho, vai ter sua história. O que importa é seu esforço, a sua dedicação. Sabe, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que se dedicar. Você tem que fazer o seu melhor. Não tem que ser o melhor, porque o melhor é super relativo. Uhum. Mas faça aquilo e sinta prazer, sinta gosto, porque essa é uma vibe que a gente tinha, porque eu lembro de coberturas que a gente ficava aqui horas, né? Às vezes a gente fazia, já aconteceu da gente fazer 12, 16 horas. Eleições, eu faço aniversário dia 4 de outubro, sempre caía as eleições nesse período, e aí eu passava meus aniversários aqui, virava à noite, né, chegávamos à tarde, tinha 2 equipes, trocava, saímos aqui 3, 4 horas da manhã, fechamento de jornal, de eleição, porque tinha que dar... Saía igual um zumbi, né, na verdade, né? Mas saía satisfeito, né, Edgar? Saía com aquela sensação, olha... Missão cumprida por hoje, né? Mas missão cumprida. E vai falar assim, ó, você tá de folga na eleição. Não, eu quero... Não, imagina, e você queria ir pra lá, você queria fazer. Então, essa garra, a gente sempre teve, né? De ter aquela coisa da notícia, de correr atrás. Então, eu acho que quem quiser fazer, quem é um estudante, a gente está vendo que os adolescentes estão perdidos nesse último ano, né? Tem pesquisas que estão falando isso, que a questão do presencial influenciou tanto. Mas assim, olha, não desista, não importa se você é um adolescente, se você já tem mais idade, já não... mas vai atrás do seu sonho, daquilo que você quer fazer. Né? A nossa área, ela é uma área difícil, claro, uma área concorrida, sim. As outras também são. Fácil, né? Falar que é fácil não vai ser, não conheço fácil, não conheço algo que seja, que tenha essa facilidade. E não busque facilidade, busque satisfação.
E quando faz com paixão é diferente, né? Você falou de virar à noite, eu também, eu virei muita noite, já fui embora, voltei no mesmo dia, porque precisou, então é uma coisa que tem que gostar também, né? Tem Senão você vai fazer um negócio que... Senão você não fica. Bom, eu queria agradecer vocês, muito obrigado. Vocês gostaram da conversa? Passou Eu rápido, né? Passou super rápido. Queria agradecer muito vocês terem vindo, aceitado o convite. A gente podia ficar horas aqui conversando, mas sei que vocês têm compromisso também. Então, para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, assim, para a gente terminar, então, esse bate-papo. Eu primeiro? Bom, eu sou super grata pelo convite, me sinto, assim, lisonjeada mesmo de ter sido lembrada, mesmo tendo ficado pouco tempo aqui no DS, assisti várias das entrevistas aqui das pessoas que passaram, pessoas que são mesmo espelhos, né? Pessoas que a gente entrou na redação novinho e a gente tinha respeito, né, por essas pessoas. Então, eu estar aqui e poder falar um pouquinho da minha experiência foi uma coisa que me trouxe muita alegria mesmo, fiquei feliz. Até porque eu tenho saído tão pouco de casa, quando eu saio de casa é um acontecimento. Para vir falar de jornalismo, então, é um feliz acontecimento. E eu parabenizo o Diário de Suzano pelos 60 anos. Né? Eu penso, eu fiz 16 anos de jornalismo diário. 60 anos, e para mim foi uma vida, né? 60 anos é uma história muito bonita de ser celebrada, de ser lembrada, precisa mesmo comemorar, precisa ter esse momento de recordação mesmo, porque tanto os profissionais, a diretoria do jornal, tá todo mundo assim de parabéns, porque a gente sabe do desafio que é ter um jornal que seja relevante, que leve a reflexão, que represente a cidade, né? E o Diário de Suzano ter um jornal como o DS de fato traz uma grandeza para o município. Então eu parabenizo e desejo aí muitos e muitos anos para o jornal. Obrigado, menina. Eu acho que vocês se manterem 60 anos, por si só, o Diário de Suzano, ele conta a história da cidade, né? Todos os dias vocês contam, nós um dia contamos também, né? O dia a dia da cidade. E eu acho que é um símbolo. E a celebração também, eu também concordo com a Aline, ela é necessária. Ela é necessária porque já passaram tantas eras, tantas adversidades. Até uma pandemia passou. Até uma pandemia passou e vocês ainda estão celebrando isso, né? Então eu acho que isso é para vocês, para se fortalecer. Né? Eu também tenho muita gratidão a você, Edgar, que foi meu editor por muito tempo. Fomos depois colegas na edição. E aí ter essa generosidade também com todos, né? Isso, o ato de vocês abrirem esse espaço para nós é um ato de muita generosidade. Sim. De trazer quem fez parte da história, né? De trazer todo esse sentimento que nós tivemos de gratidão, de reconhecimento do que foi feito. Porque um jornal, ele é feito a muitas mãos. Sim. Né? Desde a ponta lá, nossa, como repórteres, a pauta, mas aí tem o pessoal do design, tem a fotografia, tem a gráfica, tem ali o Celso, que eu vi esse motorista tão querido, que foi tão parceiro nosso, que eu tive a grata felicidade de encontrar com ele aqui agora também. Então é um conjunto de muitas e muitas e muitas mãos. E eu acho que vocês estão super de parabéns. Agradeço a você, o seu Otávio, o Nilson, que fizeram parte dessa história, toda a diretoria, né? E que venham muitos, muitos e muitos anos ainda. Tá certo. Obrigado a vocês, então, mais uma vez. A hora que vocês quiserem vir aí tomar um café, estão as portas, a casa de vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista, e até o próximo vídeo.